Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, num dos textos mais famosos da Palavra de Deus, um dos textos mais encantadores escritos por um servo de Deus, Romanos capítulo 8. Paulo está aqui quase que encerrando a sua linha de raciocínio, seus argumentos sobre o Evangelho. E aí ele vai dizer lá no verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E agora, o verso que vai servir de base para a nossa reflexão aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? O juiz sai da sala, caminha ali em direção à sua cadeira, aquela roupa peculiar, todos estão olhando para ele, ele se assenta, para diante de todos, apanha o papel, lê a sentença, e depois de algumas explicações acerca da sentença que será dada, ele vira e diz assim: culpado. Culpado. Eu já vi essa cena algumas vezes em alguns filmes. Nunca vi essa cena na vida real. Mas eu sei que ela acontece todos os dias em várias partes do nosso planeta. E eu fico imaginando a mente, as emoções, os sentimentos, aquilo que passa na cabeça do réu no momento em que o juiz lê a sentença e diz assim: culpado. Nos próximos anos, ele estará privado da sua liberdade, num lugar dos mais terríveis, em péssima companhia. Aqueles minutos e horas, talvez dias, que se seguem à sentença devem ser complicadíssimos para qualquer ser humano, mesmo os piores. Mesmo para aquele que já aguardava que a sentença seria de condenação. E aí ele começa a cumprir a pena, e quando não é perpétua, existe certamente na mente do condenado a esperança de sair da prisão. Com bom comportamento, conhecimento e dinheiro, a pena pode ser atenuada, principalmente se ele estiver no Brasil. Aí, compensa. Ser condenado por um juiz humano é ruim. Agora, ser condenado pelo juiz supremo é infinitamente pior. Se você parar para pensar, para ler, para constatar, você vai ver que essa é uma das imagens bíblicas que mais são utilizadas para trazer temor à mente do leitor. Condenação. Poucas são as imagens que a palavra de Deus mais utiliza para trazer temor à minha e à sua mente do que a imagem da condenação. As seitas sabem disso. E não por acaso as seitas elas utilizam a imagem da condenação para colocar medo nos seus adeptos.
muitos líderes religiosos dessas seitas, e até mesmo de igrejas evangélicas, utilizam ali o pavor da condenação divina para extorquir, para levar os fiéis a dar tudo aquilo que eles possuem para se verem livres do inferno. A grande maioria das religiões ao redor do mundo lida com os fiéis na base da ameaça, do castigo, da intimidação, da chantagem. Ao longo da história, quando você analisa a história das religiões, a história da igreja, você percebe uma quantidade absurda de doutrinas não bíblicas, deturpadas das Escrituras, cujo objetivo é escravizar a mente humana, escravizar os hábitos das pessoas. E o que é que os falsos profetas, os pregadores que nada têm de piedade, o que é que esses homens utilizam ao longo da história? O poder da ameaça, da condenação. Porque a condenação eterna pesa sobre a mente humana como um fantasma. A gente pode morrer a qualquer momento. E ai de nós, aprendemos isso desde lá da EBD, ai de nós se morrermos sem o sangue de Cristo purificando os nossos pecados. Então esse é um assunto que a liderança religiosa, o clero, sabe muito bem, eles têm medo disso. Vamos utilizar isso para manipular, para extorquir, para fazê-los comer aqui na nossa mão. Apesar da condenação divina ser o mais terrível dos males, o apóstolo Paulo, no ardor da sua fé, depois de expor o Evangelho ao longo de 7 capítulos, num dos momentos mais encantadores do livro de Romanos, ele vira, ele grita, ele questiona: quem os condenará? Paulo aqui desafia terra, céu e inferno. Na sua ousada confiança que tinha no sangue de Cristo, na ousada confiança que ele tinha na justiça de Cristo, ele olha até mesmo para o santo trono de Deus, porque ele está diante de Deus, e ele pergunta: quem os condenará? Quem os condenará? E aí a gente lê um verso como esse, uma expressão como essa, e inevitavelmente, quem lê de forma coerente, quem lê de forma sábia, inevitavelmente é levado a perguntar: como pode um homem estar completamente livre de todo o medo da condenação? Como que ele pode, a plenos pulmões, dizer: quem os condenará? O que levou esse homem a fazer esse questionamento? Não é porque ele considerava o pecado algo pequeno. Não é porque ele acredita que Deus vai deixar o pecado passar batido. Ou seja, Deus vai salvar todo mundo. A heresia do universalismo, como tem sido pregada por alguns famosos pregadores do nosso país. Não é isso. Paulo não pensa que Deus vai deixar o pecado passar batido. Pelo contrário, de todos os autores bíblicos que falaram da perversidade do pecado, nenhum censurou a iniquidade humana com tanta veemência como Paulo. Nenhum lamentou com maior sinceridade de alma do que o apóstolo. Você lê as cartas paulinas e você vê Paulo dizendo que pecado
Não é algo que você pode comer amassadinho no feijão. Sabe? Aquele negócio que as crianças não gostam. A verdura que a criança não gosta, você faz o quê? Você esconde, você coloca amassadinho no feijão e ela vai. É a teologia de muitos pastores. Vão colocar o pecado aqui dentro, amassadinho no feijão, a gente esconde. Não. Paulo diz, olha, pecado é algo excessivamente maligno, destruidor. Tanto que se você observar, na lista que Paulo vai fazer aqui, no final do capítulo, quando ele vai dizer assim, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, coisas do presente, do porvir, nem os poderes, a altura, a profundidade. Ele faz uma lista e ele diz, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vê se o pecado está aí. Não está. Por quê? Paulo sabe que o pecado nos separa de Deus. Ele não coloca o pecado aqui. Paulo mostra que o pecado é algo excessivamente maligno. Você não encontra nas cartas paulinas justificativa para o erro. Em nenhum momento ele abranda as consequências do pecado. Ele é bastante claro quando ele fala do salário do pecado. É ele quem diz qual é o salário do pecado. É ele quem diz sobre as inúmeras consequências que nos sobrevêm por causa das nossas iniquidades. Então, como que um homem pode estar completamente livre de todo o medo da condenação? Não é porque ele abranda o pecado. Também não é porque ele estava tranquilo devido a algo que ele realizou. Paulo não estava ali em paz com a consciência dele devido a uma obra, devido a algo que ele praticou, devido aos seus méritos, que eram muitos. Se você olhar lá em Filipenses, você vai ver o currículo de vida do apóstolo. E ele vai dizer, se alguém pudesse se gloriar na carne, esse seria eu. Você pode ler a passagem inteira aqui e você não vai encontrar Paulo em nenhum momento fazendo alusão a ele mesmo. Como que ele pode estar certo que ele não vai ser condenado? Não é por algo que ele fez. Não é porque ele era o apóstolo dos gentios, não é porque ele sofreu muitas coisas por causa de Cristo, naufrágio, apedrejamento, prisão. Não é porque ele subiu ao terceiro céu e ouviu e viu coisas indescritíveis. Nada disso. Ele não faz nenhuma insinuação de que ele estivesse livre da condenação por causa de algo que ele fez. Não é isso. Todas as suas razões para regozijar-se na não condenação estão na morte, na ressurreição, no poder, na intercessão do nosso bendito substituto. Paulo olha para a obra de Cristo, para a sua vida, para a sua morte, para a ressurreição. E então, olhando para isso, em exultante confiança, ele faz esse desafio. Depois de expor o Evangelho e dizer aquilo que Cristo fez, ele então, como que concluindo, ele pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele faz um questionamento aos anjos, aos demônios, ao próprio Deus. Sim, ao próprio Deus. Então nós estamos diante de um daqueles grandes textos da palavra de Deus que nos trazem consolo, esperança. Para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, Paulo diz, não há o que temer. Verdades como esta foram escritas para que nós tenhamos paz no nosso viver. Verdades como esta foram escritas para que não sejamos acusados por Satanás. Muitas vezes, pela nossa própria consciência. Verdades como estas foram escritas para nos libertar de medos, de traumas, de fobias.
Textos como esse aqui são instrumentos na mão do Senhor para impedir que venhamos a temer algo que nunca vai chegar a nós. Eu não tenho que ter medo de algo que nunca vai vir sobre mim. E o que Paulo escreveu aos crentes de Roma, que nos ensina que eu, você, aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, não podem ser condenados. Paulo nos diz que nós não podemos ser condenados por 4 motivos. Está muito claro aí no verso. Eu só vou mencionar o que Paulo disse. Primeiro, Paulo diz, por que a gente não pode ser condenado? Porque Cristo morreu. Quem nos condenará? Olha o que ele diz depois. É Cristo Jesus quem morreu. O crente tem a Cristo por seu substituto. E sobre o nosso substituto, o nosso pecado que nos separa de Deus foi colocado. O nosso pecado foi colocado sobre Cristo. É isso que a gente vai cantar aqui daqui a pouco. Quando formos servir o pão ou o vinho, nós vamos cantar aqui: como pode ser que o bom e justo se fez homem e veio a morrer pelo mais vil pecador? Como sendo eu seu inimigo, a aflição no meu lugar levou naquela cruz e levou os meus pecados sobre ele. Sua retidão pela fé minha é. Aleluia! Troca gloriosa! Quão grande mistério que por graça salvo sou. Paulo diz, não há condenação, por quê? Porque Cristo morreu. Pela sua morte, ele sofreu a penalidade do nosso pecado, ele satisfez a justiça divina. Como é possível que um homem esteja completamente livre de qualquer medo de condenação? Porque ele sabe que Cristo foi condenado no meu, no seu, no nosso lugar. Então a gente não vai ser condenado. Ele tinha certeza que a dívida dele foi paga. Por quê? Porque ele sabe que lá na cruz, a última palavra dita por Cristo, qual foi? Tetelestai. Pago completamente. Não tem dívida. Não tem por que me condenar. Se Deus, de fato, é, como dizem as Escrituras, justo e misericordioso, não é possível que um Deus justo e misericordioso condene uma alma que já tenha sido condenada em Cristo. O Deus justo e misericordioso não vai condenar aquela pessoa porque Cristo já foi condenado no lugar dela, ou seja, Cristo morreu. Se o castigo foi atribuído ao substituto, não é coerente com misericórdia e com justiça que a pena seja pela segunda vez executada sobre mim, sobre você. Eu não vou para o inferno. Não há condenação sobre mim. Por quê? Porque Cristo morreu. A morte de Cristo é a base, o fundamento para a confiança de todo aquele que nele crê. O cristão é aquele que tem a certeza de que o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi coberta. O cristão é aquele que tem a certeza que, e por isso nós cantamos, na rude cruz, Jesus deu a vida por mim, pecador. Cristo morreu, diz-nos o apóstolo. É por isso que não há condenação. Desceu à sepultura, 3 dias, 3 noites, dentro do túmulo, verdadeiramente morto. Então aqui reside toda a nossa esperança. Aqui reside toda a nossa alegria. Onde? Cristo morreu. Essa é a confiança de nos vermos livres da condenação. Então, como é possível? Como é possível um homem estar completamente livre de todo medo de condenação? Cristo morreu. Segundo, ele vai dizer, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou.
Existe uma palavrinha aqui que faz uma diferença absurda e que pode passar despercebida na maneira como a gente lê. É a palavrinha antes. Foi Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? Sem dúvida que a morte de Jesus é o fundamento para o consolo de todo cristão. Mas quando Paulo diz assim, ou antes, ele está dizendo assim, eu tenho um bom argumento aqui. Jesus morreu. Mas calma aí, tem um argumento ainda melhor. Ou antes, tem algo ainda melhor. Ele não só morreu, ele ressuscitou. Paulo, inspirado por Deus, ele vai ler a palavra, ele vai entender a Bíblia e ele vai dizer assim: existe algo ainda maior do que a morte de Cristo, que é a sua ressurreição. Considerada por ele como um conforto ainda maior do que a morte é a ressurreição. Por que a ressurreição traz mais conforto ao crente do que a morte de Cristo? Porque na morte, Cristo pagou as nossas dívidas. Na ressurreição, ele pagou o registro das nossas dívidas. Entenda isso. Quando o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que foi ele quem retirou Jesus da sepultura, quando o Espírito Santo retira Cristo da sepultura, tira ele dentre os mortos, é uma confirmação de que a obra de Cristo foi aceita por Deus. A aceitação de que o pecado foi pago é a ressurreição. Porque se Cristo morre e permanece morto, como todos os seres humanos, que garantia nós teríamos de que ele venceu a morte, de que o pecado foi pago? Portanto, quando no terceiro dia ele ressuscita, existe ali o anúncio de que o pecado foi pago e de que Deus aceitou o pagamento. E se o nosso representante foi aceito, nós também fomos. É o que o Spurgeon vai dizer, e eu coloquei aí no esboço, você pode olhar. Ele diz, em sua prisão no túmulo, o penhor e fiador de nossas almas estaria confinado até o dia de hoje, se a satisfação que ele ofereceu não houvesse sido satisfatória a Deus. Mas sendo aceita, ele foi liberto das amarras e o seu povo justificado. Como é possível um homem estar completamente livre de todo medo da condenação, a ponto de dizer: quem os condenará? Primeiro, porque Cristo morreu. Segundo, porque ele ressuscitou. Terceiro, porque este que morreu e ressuscitou está à destra de Deus. Ele diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Todas as vezes na palavra de Deus que você ler a expressão à direita, isso significa prontidão. Isso significa alguém que está pronto a realizar algo imediatamente. Gênesis 48, José foi abençoado com a mão direita de Jacó. Êxodo 15, o mar vermelho foi aberto quando Deus estendeu o seu braço direito. Salmo 18, a mão direita de Deus é que nos sustém. Apocalipse 1,16, João diz que na mão direita de Cristo estão os anjos das igrejas, ou seja, os pastores. Estar à direita de Deus, biblicamente, significa aceitação. Então, quando Paulo vira e diz aqui, o qual está à direita de Deus, quem se sentará à destra de Deus, senão aquele que é
desejado, amado, querido por Deus. Estar à direita de Deus significa honra. Hebreus 1,13 vai dizer assim, quando ele está fazendo uma comparação ali entre Jesus e os anjos, o escritor aos Hebreus vira num determinado momento e diz assim, a qual dos anjos ele disse, assenta-te à minha destra? Ele está dizendo assim, Jesus é tão superior, Jesus é tão grande, que ele não disse para nenhum anjo, senta do meu lado direito, mas a Jesus ele disse. Ou seja, a destra de Deus é uma posição de destaque, de proeminência, de glória, de honra. Então qual é o argumento paulino aqui, que é extremamente poderoso? Paulo está dizendo assim, quem pode me condenar quando eu tenho do lado direito de Deus aquele que morreu por mim? Quem é capaz de me condenar? Quem é capaz de me julgar quando aquele que é o meu representante está do lado de Deus? Quem me poderá fazer o homem? É só olhar lá do lado direito de Deus, está quem? Aquele que me representa. Será que é possível condenar alguém que está à direita de Deus? Porque se ele nos representa, como seremos nós condenados? Ele não é. Então, a mão direita de Deus é um lugar tão próximo, tão eminente, que não há ninguém, não há nada no mundo que seja um adversário capaz de fazer qualquer acusação a ele. E como ele é o nosso representante, também não é capaz de fazer nenhuma condenação a nós. Suponha que você estivesse literalmente à mão direita de Deus. Você teria algum medo de ser condenado? Mas você está lá. Você lá está, porque a Bíblia diz que Cristo é o nosso representante. Se você é um com Cristo, você está lá. Até que condenem a cabeça, os membros não podem ser condenados. Como é possível um homem estar completamente livre de todo medo da condenação? Porque Cristo morreu? Porque Cristo ressuscitou? Porque aquele que morreu e ressuscitou está à direita de Deus? E por fim, o que ele diz? Ele está lá descansando, brincando. Ele está à destra de Deus e de lá intercede por nós. Na oração sacerdotal do nosso Senhor, lá de João 17, numa parte da sua oração, Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou, estejam também todos aqueles que tu me destes. Isso significa que aqueles que foram dados a Cristo, necessariamente precisam ser perdoados. Por quê? Porque sem perdão, ninguém entra no céu. E se há perdão, não há mais condenação. Por quê? Que esse homem tem certeza de que não será condenado, porque Cristo intercede por nós. Tenha certeza disso. Um Salvador intercessor garante, assegura a absolvição do seu povo. Quanto maior a proximidade, quanto maior a intimidade, mais certa é a resposta. Digamos que um conhecido seu peça a você alguma coisa. Vai ser diferente se um amigo pedir a você a mesma coisa. Aquele é conhecido. Não, esse aqui é meu amigo.
Mais forte ainda vai ser o pedido se o seu filho te pedir a mesma coisa. Se a sua esposa te pedir, aí já é ordem, né? Quanto maior a intimidade, a proximidade, mais forte o argumento. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem está intercedendo junto ao Pai não é um suplicante à distância, que levanta ali lamentos infundados, suspirando por algo que não merece. Não é. Quem está aqui junto ao Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós, aquele ali é o mesmo que disse assim: eu e o Pai somos um. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que traz ao trono de misericórdia o seu sangue derramado como o maior de todos os argumentos. Ou seja, quem está intercedendo está ali pleiteando com uma autoridade inquestionável. Gênesis 4 diz que Deus vira para Caim e fala assim: ô Caim, a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Se o sangue de Abel, clamando da terra, foi ouvido no céu e trouxe vingança, o que você acha que o sangue de Cristo, que fala lá de dentro do véu, conseguirá fazer? O que Paulo está dizendo é que o apelo de Jesus é inquestionável. E quando ele intercede por nós, Jesus está dizendo assim: Pai, eu morri por Jéssica. Pai, eu sofri e dei a minha vida por Rogério. Pai, de acordo com um plano traçado na eternidade, eu me entreguei como substituto, como um representante de Joel. Ele está dizendo aqui, olha, esse argumento do Cristo que suplica, do Cristo que intercede, é forte o suficiente para que ninguém tenha medo da condenação. Vocês acham que a justiça de Deus vai negar o apelo daquele que intercede por nós? Jamais fará isso, porque existe na Santíssima Trindade um pacto de misericórdia e honra para aqueles por quem o Filho morreu. Paulo está dizendo: o clamor do Filho é irresistível, a intercessão dele é onipotente. Portanto, o que a gente tem aqui? Nós temos um apóstolo, desde o capítulo 1 de Romanos, expondo o Evangelho. Quando ele está na sua parte final, na conclusão, ele vira e diz assim: os salvos, os crentes, os que creem nesta mensagem, estão seguros. Quem os condenará? Quero saber. Tem alguém aí no inferno para dizer quem vai condená-los? Há alguém na terra capaz de dizer por que eles serão condenados? No céu, tem alguém aí no céu capaz de dizer por que eles serão condenados? Eu afirmo isso porque Cristo morreu. Ou antes, porque ele ressuscitou. E ele está num lugar de honra à destra do Pai. E de lá intercede por todos estes por quem ele morreu. Agora, se você é apenas um membro dessa igreja e você nunca se encontrou com Cristo, o que é plenamente possível, se você é meramente um religioso, e pode ser dos bons, que frequenta aqui direitinho,
dá até o dízimo. Meramente religioso, que pensa estar convertido, crê que crê em Deus. Tem gente assim. A pessoa crê que crê em Deus. Mas se você nunca teve um encontro com Jesus, cuidado, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que nesse momento você está condenado. Mesmo sendo membro da Igreja Batista Reformada. A menos que você se encontre genuinamente com aquele que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede pelos seus. Haverá condenação futura para você. A Bíblia diz que o dia vem. O grande e terrível dia vem. E a linguagem que a Bíblia utiliza é que os ímpios serão como palha no fogo da ira do Senhor. O Senhor fará do juízo a sua régua. O Senhor fará da justiça o seu prumo. E vai varrer da sua presença todos aqueles que não tiveram sobre si o sangue do Cordeiro. Para você, que pode morrer sem estar coberto com o sangue de Cristo, chegará aquele dia em que o juiz vai ler: condenado. Irreversível. Mas a nós que temos a certeza da salvação, é motivo de celebrarmos, é motivo de engrandecermos a Jesus Cristo, por sua morte, ressurreição, posição e intercessão. Quando Paulo, na sua amorosa oração por Onesíforo, num determinado momento daquela oração, ele diz assim: que Deus conceda a Onesíforo misericórdia naquele grande dia. Todos nós precisamos dessa misericórdia. E a certeza de que a temos é porque Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e de lá intercede por nós. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, que o façamos com a certeza de que sobre nós não repousa nenhuma condenação. E que esta certeza nos leve a agradecer, a louvar e a bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão entre nós, que são membros de uma igreja evangélica, que confessam unicamente a Cristo como Senhor de suas vidas, são convidados a participar da ceia conosco. Amém.